Patrulha do Destino, volume 1, pedaço por pedaço. A 138ª HQ que eu tô lendo para esse meu desafio 365 HQ de 2019. Bem, essa aqui é a primeira edição do relaunch do Patrulha do Destino, agora escrito pelo Gerard Way, que ficou conhecido no meio dos quadrinhos aí pelo seu Umbrella Academy, que teve aí a série pela Netflix, que fez algum sucesso e coisa e tal, mas que cuja obra original HQ é bastante interessante e teve bastante visibilidade no mundo dos quadrinhos, fazendo com que, na verdade, fosse um dos principais motivos pelos quais ele foi chamado para escrever esse Patrulha do Destino, que é uma obra que parece servir de bastante de inspiração para o Umbrella Academy do Gerard Way, e também por ter esse clima de HQ Young Adult, que é uma proposta do selo da DC Young Animal, em que o novo Patrulha do Destino está inserido. E o Gerard Way aqui, eu achei que ele estava bastante confortável no que ele estava escrevendo, o que não é de se estranhar, já que o Umbrella Academy tem também essa proposta de ser uma obra estranha, com personagens estranhos e coisas meio que doidonas acontecendo. Então, o autor estava bem confortável aqui nessa obra, e eu acho que ele entrega uma obra interessante. Ela não é tão original, nem tão boa quanto o Umbrella Academy dele, que tem um caráter muito mais autoral, que ele parece ter colocado mais espírito no Umbrella Academy, mas eu acho que o Patrulha do Destino não faz feio e consegue ser uma história legal, agradável, criativa e com coisas interessantes tanto no aspecto narrativo, que ele cria algumas experimentações com a forma como os quadros são dispostos, a forma como colocar alguns personagens, e consegue ser uma história acima da média dentro do que trata as produções atuais da DC Comics e, em geral, também da Marvel. No entanto, essas minhas declarações que eu tenho que fazer sobre esse Patrulha do Destino novo do Young Animal, elas são... Ó, um dos gatos aparecendo ali. Não posso fazer carinho agora, apenas. Mas elas são um tanto pouco embasadas, porque apesar de eu já conhecer o trabalho do Gerard Way, eu ainda não consumi, na verdade, nada do Patrulha do Destino antigo. Até tenho as edições do Grant Morrison, e talvez seja, como posso dizer, uma falta minha ainda não ter lido elas, coisa que eu pretendo fazer, e conforme eu for diminuindo aí a quantidade de HQs que eu tenho, vou acabar fazendo carinho no gato enquanto eu falo. Conforme eu vou terminando de ler as HQs aí que eu tenho para ler. Então, a minha perspectiva sobre essa obra é mais de uma pessoa que está conhecendo o grupo agora, embora eu já tinha ideia do que ele se tratava e coisa e tal, mas eu como nunca tinha lido ele, o Patrulha do Destino, eu estou pegando agora com um olhar bastante puro, digamos assim, inocente talvez, e até mesmo ingênuo. Mas eu achei que é uma remodelação do Patrulha do Destino que funciona muito bem para os tempos de hoje. O Patrulha do Destino antigo, se eu não me engano, é lá da década de 80, já talvez início da 90, e pelo que eu vejo por alto, ele parece estar bastante entranhado naquela ideia que a Vertigo tinha na época. E pelo que eu vejo comentarem sobre a obra, ela era muito boa nesse quesito de trazer inovações, de trazer uma proposta nova de linguagem, de usar a metalinguagem, de fazer aquela ideia de quebrar os limites, de experimentação que a Vertigo tinha. E enquanto a DC Young Animal não tem esse tipo de história, esse tipo de proposta, mas busca mais uma coisa de tentar ser um moderno que quebra os padrões talvez mais convencionais da indústria, mas que não chega a ser algo completamente novo, mas é ainda assim uma coisa bastante carismática e com uma pegada própria. Então, não tão transgressor quanto o original, mas uma espécie de tentativa de fazer algo para os tempos atuais e que ainda assim honre o que a obra foi originalmente. E eu acho que nesse sentido eles conseguem bem estabelecer o tom que o Young Animal quer ter e criar essa nova versão da Patrulha do Destino. Os personagens mais conhecidos da fase do Grant Morrison estão em sua maioria aqui, como o Homem-Robô, o
como é que é, o cara musculoso, o Flex Mental, esse que dele eu li, eu não lembro se ele tá na Patrulha do Destino original, mas também tem a Crazy Jane, e esse outro cara aqui, que eu não lembro o nome, sempre que eu tento lembrar o nome dele me foge completamente a cabeça. É o meu negativo? Talvez seja o meu negativo, mas isso foi o primeiro pensamento que me veio à cabeça. É assim, eu sei que eu sou péssimo fazendo esses vídeos, que eu esqueço tudo na hora de falar o nome dos personagens, mas eu juro que eu leio com atenção, que quando vem assim na pressão para lembrar a parada, eu vou lá e esqueço. E como ainda o Patrulha do Destino é um tema que eu não domino ainda, é algo que eu vim conhecer agora, os personagens ainda não estão tão cimentados na minha cabeça. Mas eu vou falar sobre a obra mesmo assim, e quem não gostar disso, bem, é só dar um dislike aí. Então, a proposta desta HQ, ela pega uma personagem nova, que é a Space Case, que é apresentada como uma humana normal, estamos no início da HQ, uma humana que dirige uma ambulância ligeiramente excêntrica, ou talvez bastante excêntrica, e com uma capacidade de não se espantar muito com as coisas que acontecem ao redor dela, um negócio muito Terry Pratchett barra Neil Gaiman, daquela pessoa que uma pessoa convencional que vê coisas fantásticas e estranhas acontecendo ao redor, mas vê tudo isso com normalidade. Só que tirando que a Casey ela não é essa pessoa convencional. Ela é, por natureza, uma pessoa que não se encaixa nos padrões, ela tem uma personalidade que não é muito o que se esperaria de um profissional que está dirigindo ambulâncias, o que gera conflitos até com o parceiro dela, que é um personagem novo que foi criado e que não está aqui na capa, infelizmente, mas está aqui ele, esse personagem novo aqui, que acaba tendo uma participação meio como sidekick da Space Case, mas ele é um personagem legal que tem bons diálogos com ela e que eu acho que agrega a obra por trazer um ar de normalidade, dessa normalidade até que eu falei, porque ele é um sujeito que é um pai de família, um cara trabalhador e vê essas coisas absurdas acontecendo e fica tipo, tá, porra, foda-se, né? Fazer o quê? E acaba tendo que se virar para acompanhar os passos da, da, da Casey, que é, de certa forma, bastante. Com aquela curiosidade meio que letal e, de certa forma, ela não é exatamente imperativa, mas por algum motivo é como eu consigo me lembrar da personalidade dela. E as coisas estranhas ao redor dela, que parecem estar centradas na ambulância que ela dirige, vão aos poucos fazendo com que os membros da Patrulha do Destino, que estavam dispersos, cada um em um canto diferente, e sem explicar no início o porquê eles estavam separados, o porquê deles estão em lugares estranhos, eles vão acabando se reunindo devido aos eventos na ambulância, que revela ser parte de Danny, que também chamada de Danny Land, que é primeiro foi uma rua viva e depois passou a ser aqui um mundo vivo. E a ambulância que a Case dirige é uma conexão que o Danny tem com o mundo, a Terra, enquanto ele vive em um planeta separado, meio que em uma dimensão segmentada, onde inclusive é onde o Flex Mental está morando. E o lance é que a Casey ela tem uma ligação muito especial com o Danny Land, e é o motivo de por que ela está tão ligada à ambulância dela, de estar no centro daquelas confusões. E o Danny ele vai trabalhando ativamente para tentar reunir os membros da Patrulha do Destino para poderem ajudá-lo em um grande problema de um vilão novo que também envolve o próprio Danny e um pouco de questões metalinguísticas, embora não tanta. Não é exatamente metalinguística, mas os quadrinhos usando quadrinhos, mas não de forma metalinguística no sentido de o Patrulha do Destino usar o próprio Patrulha do Destino, mas sim naquela questão de ter várias camadas de existir um quadrinho dentro do quadrinho, que é na verdade uma história de quadrinho que o Danny Land criou para entreter os habitantes dele, porque não só um planeta, ele também é capaz de criar habitantes e vida dentro desse planeta dele, e cria toda uma sociedade, toda realmente não é exatamente uma dimensão, mas é uma sociedade mesmo, uma ideia de um mundo vivo
não vivo não no sentido de que é um mundo senciente, mas no sentido de que tem pessoas, e tem criações dessas pessoas, e que essas pessoas são gente que se sente dor, se fere, tem suas personalidades, e que cuja morte é uma vida que se perde, uma vida única. E a Casey, ela está ligada a todas essas questões que eu fui falando aqui, e que já deve, uma pessoa que ouvir com atenção, que vai ser quase ninguém, vai ter uma ideia de como ela está ligada a toda essa questão do Danny Land, mas eu creio que ainda vai ter algumas surpresas para quem for ler a HQ. Mas ela se trata não exatamente de revelar quem é Casey. Eu tenho a impressão que eu estou errando toda hora o nome dela, mas whatever. Não é a pretensão de fazer uma grande revelação de quem a Casey é, porque afinal de contas ela é uma personagem que foi criada para essa edição. Então vai apenas apresentá-la e usar essa apresentação dela para juntar novamente a Patrulha do Destino e estabelecer os ganchos para as próximas histórias. Uma coisa que o Gerard Way faz muito bem. E isso combinado com a arte da HQ, que eu achei bem característica, não é aquele padrãozão, as cores são bem usadas, as cores trazem um estilo assim que eu achei dinâmico e ao mesmo tempo jovem dentro da proposta do Young Animal. Eu acho que tudo funcionou com bastante sinergia e trouxe histórias interessantes, ganchos interessantes para o que o futuro pode trazer, criou uns personagens novos legais e que eu achei que agregaram ao conjunto do Patrulha do Destino. Talvez os leitores mais experientes não concordem comigo, e no fim das contas, uma HQ que eu achei uma baita HQ, um início bastante promissor para essa nova versão aqui do Patrulha do Destino. Eu gostei muito de ler e espero que eles continuem trabalhando com esses personagens e essas histórias que o Gerard Way foi iniciando. E, assim, eu achei o gancho, assim, fantasticamente estranho. Que o lance é, o Danny, como ele é um planeta vivo que cria pessoas e habitantes para viver, morar, procriar, criarem coisas nesse planeta, ele acaba sendo alvo de uma rede de empresários alienígenas que quer criar uma nova hamburgueria de sucesso e quer usar a carne produzida pelo Danny, já que ele produz carne infinita, gerando os habitantes dele, como a fonte de carne para usar nessa hamburgueria. Então eles querem capitalizar o Danny Land, meio que escravizar o Danny Land, para ele ficar produzindo carne, esses habitantes, e usar os habitantes humanos, ou animais, que provavelmente tem animais também lá, como um estoque infinito de carne, para uma hamburgueria, não sei exatamente qual é a palavra que eles usam, mas é um lance meio pangaláctico, multidimensional, alienígena, hamburgueria da Danny Land, Danny Burgers. E dentro da ideia de Patrulha do Destino ser um negócio estranho e de. É aquele estranho que você. Não é aquele estranho que incompreensível, mas aquele estranho que é ao mesmo tempo uma piada, pelo menos nessa versão do Patrulha do Destino, não sei como é original, eu acho que funciona maravilhosamente bem e como ele vai utilizando esse gancho para juntar os outros personagens e ao mesmo tempo, de certa forma, dar a eles uma base de operação nova que é a própria Danny Land. Então, para quem nunca leu Patrulha do Destino, eu recomendo essa HQ, eu acho que é uma boa leitura. Para quem gosta de herói também, eu acho que é uma leitura legal. Quem está procurando alguma coisa diferente, que nunca leu nada da Vertigo, nem nada fora do círculo mangá ou super-herói, eu acho que é uma leitura bastante interessante. Quem curtiu Umbrella Academy, eu acho que vai curtir também esse Patrulha do Destino de Gerard Way. E para os leitores veteranos da Vertigo, da Patrulha do Destino antiga, principalmente da fase lá do Grant Morrison, que é uma das mais conhecidas, eu não sei dizer se vão gostar dessa HQ, mas certamente a título de curiosidade para saber o que foi feito com os personagens, eu acho que vale a pena estar dando uma olhada para ver o que vão fazer. E eu espero que consigam gostar, que mesmo que olhem assim e pensem, não é tão bom quanto as fases do Grant Morrison para todo o destino original, ainda assim consigam ter um bom tempo e entender a proposta do Young Adult e a proposta do Gerard Way dentro dessa obra. E para finalizar, eu peço que me perdoem os meus esquecimentos e troca de nomes de personagem, mas esses vídeos que eu faço aqui são assim mesmo, são bastante amigados e eu vou fazendo
no impulso que vem na hora, não me planejo muito, porque se eu planejasse não ia sair nada. Minhas resenhas escritas é uma pegada completamente diferente dos vídeos falados, e os vídeos, como tem funcionado para mim, é assim. E se eu fosse fazer uma resenha de estudo para registrar esse meu processo do 365 HQs, eu acho que eu não conseguiria fazer, porque ficaria inviável de eu estar produzindo esse material. E, bem, eu não precisaria obrigatoriamente fazer vídeo nem registrar nada, bastando ler minha porra e foda-se. Mas como eu me prestei a ideia de fazer um vídeo por HQ, é o que eu estou fazendo e o que eu vou buscar fazer até o final. Então eu agradeço a quem chegou até aqui e quem assistiu partes do vídeo, pelo menos um minuto ou dois, e não chegou até aqui, eu agradeço mesmo assim. E eu vou ficando nessa, e no dia seguinte eu voltarei com Vagabond 35, já pertinho do final, pertinho de onde foi lançado, aí acompanhando o Japão. E até a próxima.